Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler. E hoje eu vou levar vocês numa viagem, uma montanha-russa de emoções, se vocês preferirem chamar dessa forma. Aí vocês podem falar, nossa Aninha, que drama todo é esse? Do que você tá falando? E eu acho que só de falar o nome, falar quem escreveu, vocês vão entender por que eu tô assim. É, eu li o livro Twist Six Venom, Venenosas, de Penelope Douglas. Também tô com um pouco de sono, já não tenho paciência para esse livro, então esse vídeo vai ser bom, eu acho. Para começar, sobre o que se fala Twist Six Venom, que aí tem esse subtítulo Venenosas. Honestamente, mesmo depois de ter lido as quase 600 páginas, eu não sei resumir, mas ele é um bully romance, que é um romance que tem como plot principal o bullying. Então você já pode ter uma noção do que a gente vai encontrar aqui. E ele fala sobre a Clay e a Liv. A Clay faz bullying com a Liv, porque a Liv é abertamente lésbica. Elas moram numa cidade pequena, em 2022, que é muito homofóbica. A Liv sofre muito, ela tem 5 irmãos. A Clay não tem nenhum irmão. Perdão. E a Clay faz bullying com a Liv e obviamente vai sair um romance daí. Eu não faço ideia nem se isso é a sinopse. Eu peguei esse livro, na verdade, de um vídeo do Paulo Hatz, do Livraria em Casa, em que ele estava reagindo a sinopses de livros. Eu achei tão bizarra essa sinopse. Não é a que eu dei, é a que ele leu. Eu achei tão bizarra que eu falei, quero ler. A questão é que, se eu não tenho autopreservação, as minhas amigas são piores ainda. Porque eu cheguei na minha amiga, a Ana, e falei, mano, quero muito ler este livro. Falei o nome. E ela me respondeu assim, cara, você não acredita. Eu tenho esse livro baixado. Eu baixei pra ler tem um tempinho, esqueci de ler, mas eu também queria muito. E aí, com a ideia maravilhosa, que eu sempre tenho várias ideias ótimas, eu falei, vamos ler junta? E ela falou, vamos. Com isso, eu já deixo duas coisas claras. Primeiro, é uma leitura coletiva. Uma leitura em dupla. Então, até coisas que poderiam ser normais pra mim, eu fiquei conversando e conversando e conversando muito com a Ana e a gente ria de tudo e achava tudo bizarro. Então, a nota poderia até ser um pouquinho maior se eu não tivesse lido com outra pessoa que vê as coisas estranhas tanto quanto eu. E a outra parte é que vai ter uma dinâmica nesse vídeo, eu espero que eu consiga encaixar bem, que daqui a pouco, daqui a umas horas, eu vou fazer uma ligação com a Ana e a gente vai conversar o que a gente achou sobre o livro e eu quero colocar alguns inserts dela falando também, porque como foi uma leitura em dupla, eu acho justo o vídeo também ser meio que em dupla. Antes da gente voltar pro vídeo, só por favor me dá uma ouvidinha, eu juro que não vai levar muito do seu tempo. Eu sei que o vídeo mal começou, mas eu já sei que você vai gostar, então por favor, já deixa o like aí. E aí se você quiser também, se inscreve no canal, eu posto vídeo toda semana, normalmente sobre livros, e eu acho que você vai se interessar bastante. E ainda tem minhas redes sociais pra se você quiser seguir, elas vão aparecer aqui embaixo, meu Twitter e meu Goodreads. Falei que era rápido, né? Voltando pro vídeo. Agora a gente tem que falar o que a gente achou do livro. Mas é mais Eu não você, né? Porque sei, eu não lembro de mais nada. Na verdade, sabe por quê? Porque você já falou toda a sua opinião. O que me restou? você é engraçada. Cadê? Quais foram os seus sentimentos lendo esse livro? Eu ia falar uma coisa, mas eu não quero mais. Eu me senti muito compreendida, eu acho. Não, calma. Foi o meu maior sentimento. Compreendida. É, Por quê? acho que ensina pra nós gays que podemos ser um pouco tóxica. Que lindo. Mas ok, partindo pra resenha. Primeiro eu tenho que deixar claro que eu tive que separar esse vídeo em duas partes. A primeira em que eu tô falando do livro como entretenimento, então eu não levo as coisas tão a sério assim. E também eu falo sobre a qualidade dele como livro e tal. Mas aí também tem a segunda parte em que eu vou levar as coisas um pouco mais a sério, porque eu acho que não dá pra falar de um livro de bully romance sem levar as coisas a sério. Sobre o livro, já pra deixar claro duas coisas. Eu odiei ele. Já vou dar esse spoiler. Se você gostou desse livro, eu acho que não é uma boa ideia continuar vendo esse vídeo, porque eu praticamente só vou xingar e rir bastante, porque esse livro é ridículo. E também eu vou dar muitos spoilers. Não que eu recomende a leitura desse livro pra alguém, mas se você tiver interesse em ler ele no futuro, evita. Silencia a aba e deixa passando só pra me dar uma ajuda com view, isso seria muito bom, mas eu não recomendaria
assistir agora se você realmente não quer nenhum spoiler. Enfim, o livro estruturalmente é horrível. Ele tem muitos erros de tradução que eu não tava tancando enquanto eu tava lendo. Ele, principalmente no começo, tem uma dificuldade astronômica de costurar os momentos. Então, a Clay e a Liv estavam em algum momento, que eu não vou lembrar, mas aí corta, não tem explicação nenhuma, e corta já pra Liv na casa dela, algo assim. Mas depois isso foi fazendo mais sentido, foi tendo mais costuras, ou talvez eu já tivesse mais acostumada com isso, porque eu não comecei a sentir tanto, mas no começo parecia que nenhuma cena tinha conexão real uma com a outra. E eu acho que na verdade isso tem muita conexão com uma teoria que a Ana criou, e eu vou espalhar aqui pra vocês. Que é, na hora de escrever o livro, Penélope Douglas, e aí eu preciso fazer um adendo, que Penélope Douglas é uma pessoa não binária, que só usa pronomes neutros, então aqui pra falar eu vou usar ou a pessoa ou pronomes neutros. Se em algum momento, tanto na parte do vídeo aqui, quanto na gravação, eu ou a Ana a gente acabar errando o pronome, perdão já. De alguma forma pode acabar escapando, mas o correto é só usar pronomes neutros. Tá bom? Beleza. Porque, tipo assim, o que faz sentido na minha cabeça pra explicar isso é... Tem jogo do bicho, tinha uma roleta ali, é isso que você vai ter que escrever. Perdeu o jogo do bicho, rolou a roleta, coloca isso no livro. Perdeu de novo, coloca isso no livro. Ah, mas não vai fazer sentido. Você perdeu no jogo. É o que explica todos os acontecimentos. E é o que realmente estava aparecendo. E é uma teoria que eu criei, também sobre Penélope, de que Penélope criou o livro e foi escrevendo ao longo de vários meses, como qualquer livro é feito, mas normalmente você esquece. Não de tudo, mas de alguns detalhes que você fez, alguns detalhes que você escreveu. Sei lá, no primeiro mês você escreveu um detalhe, no mês 5 você já esqueceu desse primeiro detalhe. Então é normal você ir voltando, relendo o que você escreveu pra ir lembrando. A minha teoria é de que Penélope fez essa coisa da roleta, mas ao mesmo tempo teve a ideia de não olhar as páginas anteriores. Porque eu juro pra vocês, um exemplo muito básico, em uma página um personagem tem um nome, na página seguinte ele tem outro nome, e eu não tô nem zoando, eu comecei a rir muito nessa hora. Além de diversos elementos que são esquecidos completamente, e aparecem aleatoriamente no final, mas pra não ter quase propósito nenhum. Então, eu tenho quase certeza que isso aconteceu. Além de que a personalidade dos personagens vai mudando de acordo com o que ele queria, para poder dar mais drama ou para poder simplesmente jogar uma frase de impacto. E um exemplo muito forte que eu lembro é da relação da Liv com os irmãos, porque sempre é dito, sempre é demonstrado que, apesar dos irmãos serem meio brutos, e aí eles realmente são, eles sempre estão lá pela Liv, eles sempre apoiam. Não necessariamente todos em todos os momentos. A gente tem o Macon, não sei como é que se fala, que não ia em nenhum jogo da Liv, não ia em nenhuma peça de teatro, ele só aparece na última. Mas eles sempre estão lá para apoiar ela. Mas aí tem algum momento, no meio do livro, mais ou menos, em que a Liv menciona que os irmãos nunca se importaram para ela, nem se importaram que ela sumiu depois de uma briga muito violenta. E tipo assim, é claramente mudando a personalidade deles só pra encaixar uma frase de impacto. Que ódio, eu não sei que pensamentos se passaram pela cabeça de Penélope pra escrever e estruturar um livro desse jeito. É ridículo. Eu tava lendo, como entretenimento tava maravilhoso. Cada vez que uma informação era esquecida, que uma personalidade mudava pra ter graça depois, ou que, sei lá, qualquer coisa desse nível, um erro de tradução, inclusive, acontecia, eu começava a rir, mandava pra Ana, a gente ria muito, era ridículo. Mas, pensando friamente, seriamente aqui, eu não consigo acreditar que alguém escreveu um livro assim, mandou pra uma editora... Mandou pra uma editora? Talvez não tenha mandado pra uma editora, mas pessoas leram e tem fãs. Mas olha, vou ser justa. Tem alguns pequenos elementos interessantes. Eu gosto da relação da Liv com os irmãos, menos quando eles mudam a personalidade, às vezes, né? Pra ter graça pra história. Também acho legal, de uma forma muito leve, que nem se faz diferença, da Clay com a coisa do necrotério. Eu lembro que quando eu comecei o livro, eu mandei pra Ana. Cara, eu tenho muito medo de pra onde isso vai, mas ainda bem não foi muito longe. Podia ser muito pior. Eu também acho levemente interessante toda a história da Clay com o resto da família,
pode ser interessante também a parte da Clay com o irmãozinho que morreu. O que mais me interessa mesmo, que eu achei mais bem feito, é da Liv com os irmãos. Não é necessariamente bem escrito, nem realista, mas eu lia e eu ficava, beleza, a gente tem um momento um pouco mais sóbrio no meio de toda aquela bizarrice, e alguns momentos eu olhava e parava e falava, fofo, podia ser porque meu cérebro derreteu já? Sim, mas enfim, tinha alguns momentos legaizinhos. O problema é que eles são muito pequenos e representam quase nada perto da bizarrice, da loucura que é esse livro, então no final eles nem pesam muito. E sobre a estrutura ainda, como ela entra no livro, eu não consigo entender por que deixar a revelação do Callum e do Dallas pro final do livro. O que, para quem não leu, não se importa com spoiler, o que a gente descobre no final é que o Callum, que é o outro bullying da Liv, que namorava com a Clay, todas aquelas coisas, ele na verdade é gay. Ele teve um mês de romance no ano anterior com o Dallas, que o Dallas é irmão da Liv, e aí, como o Callum não pode perseguir e fazer bullying com o Dallas, ele faz bullying com a Liv. E tipo, tem toda aquela coisa, não quero entrar nesse assunto. No final a gente descobre que a Liv sempre soube dessa história, porque foi com o irmão dela. Então ela sempre soube dessa informação, ela poderia mostrar essa informação pra gente. Ela não precisaria tirar o Callum do armário, até porque eu entendo que ela, de todas as pessoas, vai ser a pessoa que menos quer que isso aconteça, mesmo que seja um bullying desgraçado, mas ela poderia ter falado pra nós, os leitores, dessa informação. E manter essa informação pro final, eu entendo que é pra dar um certo gancho pra uma história que eu sei que Penélope quer fazer, do Callum e do Dallas, e pra dar um plot twist, talvez, mas aí você vê esse problema de estrutura. Uma coisa tão importante assim, de uma personagem que tem POV, ou seja, é ela narrando as coisas pra gente, a gente não ter essa informação também, é meio assim, ainda mais porque não é um livro em que o narrador não é confiável. Se fosse, eu ainda poderia dizer, beleza, ela escondeu da gente por algum motivo, mas não. É pra Liv e é pra Clay serem povos confiáveis. Então, só dá mais problema pra isso. Mas aí, isso me leva pra críticas mais específicas sobre o livro, que talvez eu entre mais em plot e essas coisas, e não só sobre o livro no geral. Eu acho que eu já tenho que deixar claro logo no início que todos os personagens são insuportáveis. Ok, beleza, no final, você sim leu quase 600 páginas desses personagens e você, assim como eu, pode estar tão abalado mentalmente que você começa a entender eles. Olhar algumas cenas e falar, nossa, fofo, nossa, a Liv foi uma pessoa inteligente aqui. Mas se você não se basear na sua loucura, não tem nada. Eles são insuportáveis do começo até o final. E se a gente vai ser honesto aqui, a Clay e a Liv, que são o casal principal, não tem química nenhuma, não tem graça nenhuma. Assim como nenhum outro casal do livro, tá? Só pra deixar essa parte bem clara. Uma coisa que me pega, e que eu tenho até áudio da Ana me falando isso, é do quanto a Liv é burra. Zero senso de autopreservação, e nesse sentido eu me identifico com ela, afinal eu vim ler esse livro, mas ela é muito burra. Depois dela humilhar a menina, dá se fazer as piores coisas do mundo que existe. Ela vai lá e dá uma florzinha, um buquê de feliz aniversário. Como ela... Nossa, que fofa, que querida. Olha, te maltratei tua vida toda, mas toma esse buquê pra você, feliz aniversário. A Olivia vai amar, tenho certeza que ela vai amar e falar, que pariulinho, nunca fiz isso por mim, eu te amo. E daqui a pouco a Clay vai humilhar ela de novo e a Olivia vai falar, te amo. Gente, tá bom, Eu só não consigo entender, ela literalmente sofre bullying da Clay e ela é apaixonada, assim, pela Clay. Ela dá uma chance. A Clay faz coisas horrorosas com ela. Tem anos de bullying antes desse livro e mesmo assim a Liv dá uma chance pra ela e fica com ela, de certa forma. E pra mim tem coisas tão absurdas também sobre a Clay. Ai, cara, eu acho bizarro. Assim, a premissa inicial é que ela faz bullying com a Liv. Só que o bullying dela é meio gay. Tipo, ela ficava se insinuando pra Liv, falando que ia beijar ela, fazer mais que isso. Eu fiquei, tá.
Até agora eu não consigo entender que bullying são esses. Mas, tipo, a ideia que eu criei enquanto eu tava lendo esse livro, por causa desse começo, é que elas já tinham tido algum envolvimento e que deu errado, e que a Clay sabia que ela não era hétero. Ela mesma sabia que ela não era hétero. E aí, tipo, tinha o bullying e ao mesmo tempo tinha essa relação. Só que, conforme eu fui lendo, eu fui percebendo que esse flerte, esse dar em cima, isso era o bullying. Eu... É uma das coisas mais bizarras que eu já li na minha vida. Eu juro, eu não entendi. Eu não tenho palavras pra descrever isso. Não faz sentido. E aí tem toda a parte de que, assim... Não sei como é que eu vou trazer isso pro YouTube. Mas tem uma cena em que elas estão no vestiário e... acontecem coisas. E ficam uns... sei lá, muitos capítulos da Clay achando... Ai, eu amo muito isso. Não só a Clay, mas a Liv também. Ficam achando que foi platônico. Tipo assim, elas falam como se não tivesse significado nada. E aí também entra na parte de que o bullying da Clay não é necessariamente bullying. Porque aí a Liv fica, tipo, não. A Liv pensa, não, ela se esfregou em mim e fez mais isso do que só se esfregar. Porque ela tava fazendo bullying comigo, tipo, mano. E a Clay fica meio... Não, mas pra ela foi só platônico, ela só estava sofrendo bullying. Eu fico... Cara, eu não aguento, porque chegou numa parte em que a Clay fala... Ah, então aquele momento no vestiário não foi só platônico. Eu marquei essa página, eu marquei essa parte pra mandar pra Ana, porque eu fiquei, cara, só agora você descobriu? Tipo assim, é sério que só agora você descobriu? Eu não consegui aceitar isso. Ai, tu falou do platônico? Falei no vídeo. É inacreditável isso. Elas Foram literalmente se se esfregar esfregando. no banheiro, mas, cara, não foi platônico. Como assim não foi platônico? Cara, e o que me pega é que, tipo assim, a Liv tava. Não, porque isso é mais um bullying da Clay. Ela sem saber, tipo, ai, não dá, não. Ai, eu lembrei dela costurando o vestido no escuro. Nossa, cara. E ela ainda usou esse vestido no baile, é Não, inacreditável. Mas a Clay ainda tava com uma cartola de mágico, né? Então a fazer o quê? cartola de mágica, verdade. Ela ainda torcerá o vivo com a cartola de mágica. Ai, não dá esse livro, meu Deus do céu. Ah, e nessas coisas, já pra entrar no embalo, também tem toda a discussão sobre se a Clay perdeu a virgindade com a Liv ou não. É depois que a Liv também perdeu, sei lá o quê. Sendo que entra naquela coisa de que eu acho que Penélope escreveu o livro numa tacada só, nunca voltou pra revisar. Porque, assim, tem muito sexo nesse livro, vamos começar por isso. Só depois de, sei lá, umas 4 vezes. Ai, eu tô me divertindo muito. Só depois de, sei lá, umas 4 vezes a Clay vira e fala, não, mas eu ainda sou virgem. E aí, sei lá, na 17ª vez, a Liv... Elas terminam e a Liv começa um papo sobre como a virgindade é uma construção social. Um monte de negócio. Ela manda um papinho. Eu acho engraçado, inclusive. Tem um capítulo em que a Clay fala que ela se preocupou com o sumiço da Liv porque ela não estava enchendo o saco de alguém no TikTok ou militando no Twitter. Ai, cara. Tem um pequeno detalhe de que a Ana falou que é exatamente isso que acontece quando eu sumo, porque eu não estou militando no Twitter. Ela foi com medo de eu ter ficado mal. Mas essa parte dela encher o saco dos outros no TikTok e militar no Twitter me fez lembrar muito desse papo que ela manda. Tipo assim, elas estão deitadas ainda, peladas ainda, eu acho. E ela começa a militar e eu fiquei, mana, realmente a Clay tem razão em um ponto. Mas o que importa é que depois disso, tem a vez 279, elas falam de novo sobre o assunto, só que dessa vez a Liv concorda com a Clay. Tipo, ela fala, agora realmente nós duas perdemos a virgindade. Eu fiquei, ué, mana, não era você que tava militando, falando que, na verdade, isso não existe e que os parâmetros que colocam pra delimitar quando você fez sexo ou não é uma coisa que não funciona pra todo mundo, sei lá o que mais. E agora você tá falando a mesma coisa que ela. Tipo, acabei de lembrar uma coisa muito gatilho. Nessa cena, inclusive, que depois elas têm a discussão, antes teve uma briga de comida no diner, na cafeteria, lanchoneteria, sei lá, que tem do lado da Liv, da cidade. Então elas estão cheias de comida e elas vão pra banheira. E tipo assim, a banheira deve ter ficado cheia de comida e elas lá, sabe? Mano,
Eu tava olhando essa parte e quase vomitei. Tipo, sem brincadeira, como é que... Ai. E se beleza, falou, nossa, elas se limparam antes. Ok, mas você tinha que se descrever. Tinha que ter essa descrição antes. Não teve. Eu tava assim, meu Deus do céu, o purê de batata no meio. Outra coisa bem levinha, que se passa assim, como uma pluma pela história, é transtorno alimentar. Porque toda hora a Clay tá falando, não, eu quero qualquer coisa desde que não tenha carboidratos. Ou, ai, eu nem vou comer agora porque eu preciso manter a forma. Ou, sabe, coisas nesse naipe. E nunca é abordado, basicamente. Depois a gente meio que entende que é por causa da mãe dela, porque ela tinha esse discurso. E no final do livro eu até pensei em elogiar isso, porque tem um momento em que elas estão... O pai dela largou as duas, e aí a mãe dela fala basicamente que ela tá cansada de ficar cortando os carboidratos da vida, alguma coisa assim. Então ela vai comer o doce que ela quer. Só que aí, 2 capítulos depois, a mãe dela oferece, acho que bolinho, alguma coisa assim pra Liv. Aí a Liv... Ai, eu tenho que cortar os carboidratos, eu quero entrar na minha roupa ainda. Aí a mãe dela fala pra ela comer os carboidratos e ela come. Mas... tudo mudou. Eu só acho tão absurda essa obsessão com magreza que, assim, está casualmente jogada no livro, sabe? E eu não vou descrever tudo, até porque eu nem lembro direito, mas da Clay é assustador de ver. É por isso que eu marquei que, tipo, tem um transtorno alimentar jogado, assim, de graça pra gente ficar atento, né? Mas essa parte é bizarra. Eu achei que ia ter uma desconstrução no final de que, sei lá, dane-se a sua forma. Mas não, né? Eu esperava alguma coisa? Não, mas eu também não posso deixar de mencionar essa parte. Sobre o casal. Tá tudo fora de ordem, eu não sei porque eu deixei assim, mas enfim. Sobre o casal. Eu falei já que eu não acho que elas têm muita química, e é verdade. Porém, na primeira parte do livro, ainda tinha algo interessante. Olhando como entretenimento, pelo amor de Deus, só como entretenimento, ainda ter a parte do bullying. Nossa, que horror. Ainda ter a parte do bullying dá uma dinâmica diferente. Faz alguma coisa nova, que pelo menos que eu não li, sabe? Então tinha alguma coisa acontecendo. Mas no momento em que elas ficam juntas, perde toda a graça, porque aí perde esse elemento do bullying, perde o elemento que faz a história ser diferente das outras que eu já li, e fica só se baseando no casal. E a partir do momento em que eu acho que elas não são compatíveis, elas não têm química, e elas não têm graça, e elas são insuportáveis, o livro fica completamente sem graça pra mim. Depois que começaram e tal, não teve mais nenhuma briga, assim, né? Então, nem pra tentar esfaquear a outra. Não, tipo, Jogar elas de um começaram a barranco. se amar, aí ficaram se amando. O único problema foi o surto da Clay do nada. Porque ela lembrou que existe homofobia. É, aí brigando com a Liv, aí depois culpando a Liv do surto dela. E a coitada da Liv pedindo desculpa. É, Pessoalmente, o que ainda fez o livro se manter, pero eu não querer só desistir, é que na segunda parte os capítulos são menores. É um ponto importante. Tem ainda momentos bizarros, que eu vou comentar mais pra frente. E como é que eu falo isso sem parecer estranho? Mas como eu já mencionei, tem muito sexo. Não porque eu gosto de ler, pelo amor. É porque eu tava lendo. Eu não gosto de pular cena de livro. Ai, parece que eu tô me justificando. Assim, eu lia e é porque eu tava rindo enquanto eu tava lendo as cenas. Toda hora eu mandava pra Ana, mano, isso aconteceu, elas vão pro abate logo agora, logo depois. Tem um momento que pra mim é um dos mais bizarros, em que a Liv, ela vai na casa da Clay e ela vê o quarto do irmão morto dela, porque ele morreu tem uns 4 anos. E eles mantêm o quarto dele intacto, bonitinho lá. E aí ela entra no quarto dele. Ela é uma babaca porque ela fala que a Clay entrou no quarto do irmão dela, sendo que o irmão dela tá vivo. Muito obrigada. É uma babaca. Aí a Clay mostra um lado mais pessoal dele e logo depois elas vão. É uma mudança de tom assustadora. Mas enfim, tem muito sexo. Eu ria muito porque... né? Absurdo, absurdo. Mas novamente, como eu já falei no vídeo de One Last Stop, que saiu já deve ter algum tempo aqui no canal, eu não sei que obsessão é essa de colocar sexo toda hora. Eu entendo que Dark Romance, Bully Romance é um gênero muito diferente do que o que eu tô acostumada a ler, mas novamente eu não acho que seja tão necessário assim pra uma obra, ainda mais ter tanto quanto tem nesse livro, porque em quase nenhuma das vezes eles adicionam alguma coisa pra história. E só pra deixar claro, como é um livro, é uma história que foi escrita e foi pensada por alguém, as coisas que acontecem têm que
acrescentar alguma coisa na história. Não é igual na vida real. Eu não entendo a necessidade de ter tanto. É só essa a minha questão. Tava engraçado, tava lendo, tá ficando, nossa, ridículo, mas engraçado. Mas depois de 937 vezes e meia, você fica, tá, isso não tá levando a lugar nenhum. Se eu cortasse todas as cenas de sexo, eu acho que deveria ter umas 100 páginas a menos nesse livro. Então, o que eu tô fazendo aqui? E a sortuda foi a Ana no final, porque ela falou que ela pulou todas. Eu pulei, sei lá, as 2 últimas porque eu tava sem saco já. Ela foi a sortuda por não ter lido o que eu li. Aproveitar que, eu não sei se pode falar, mas o que você acha do excesso de cenas adultas nesse livro? Não que você possa opinar muito porque você não leu nada, né? Não li mesmo. Gente, não, calma aí. Foi desde do quê? Da página 2, página não, ó, capítulo 2 até os últimos que não teve. É chocante, mas não teve. Mas quem tem saco pra ler tudo aquilo? Só você. Eu ainda pulei uns. Tu só leu tudo na espera dele, por isso. Não, assim, um pouco antes eu tava pulando. Aí eu ia pulando, só que eu ia ficando de olho pra ver se aparecia em algum momento. Se aparecesse, eu voltava lendo, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Mas foi um momento histórico, tá? Eu sorri. Nunca sorri tanto Você... na minha vida. Ai, meu Deus, é inacreditável. Não, mas, pô, mano, o livro é horrível, tá? Tem entretenimento. Imagino. Outra coisa que me pegou muito enquanto eu tava lendo o livro é que homofobia em 2022, não me levem a mal, eu sei que existe e eu sei que Penélope dá a desculpa de que elas estão numa cidade pequena e sei lá o que mais, mas eu acho que o momento em que isso pesou muito pra mim foi bem no finalzinho do livro, em que a Liv, ela vai pra faculdade, ela tá fazendo os planos com a Clay, e a Clay falou que ela não vai pra faculdade, porque as coisas que ela queria fazer, que ela poderia fazer na faculdade, ela já fez, o que é preocupante, porque ela tem 18 anos, mas também porque, de acordo com ela ia se meter numa sororidade, e aí ela ia ter que esconder que ela é lésbica ou bissexual, eu não entendi isso até agora, sem brincadeira, mas ela teria que esconder que ela gosta de mulher. E aí eu fiquei, cara, sei lá, esse é um livro que poderia se dar bem se ele falasse que se passa nos anos 90. Porque realmente, sei lá, a faculdade é um lugar que seu horizonte se aumenta tanto e eu acho que seria válido para ela ir para uma faculdade. Por isso também. Mas é muito mais fácil você encontrar aceitação numa faculdade, ainda mais quando ela ia para uma faculdade numa cidade grande. É muito mais fácil achar aceitação lá. E é muito bom conhecer outras pessoas. Aí eu fiquei, tá, o preset que tem dessa realidade é que todo lugar é extremamente homofóbico. Sei lá, eu sei que ainda existe homofobia, pelo amor de Deus. O livro inteiro a homofobia foi usada pra dificultar a história, porque a Liv gostava da Clay e a Clay não queria se assumir, ela tinha muito medo. No final ninguém era homofóbico, só o Callum, mas ninguém liga pra ele. A mãe, que a gente passou a história inteira sendo construída com a Clay tendo medo de se assumir, porque ela era homofóbica, no final a gente descobre que não. Ela sabia que a Clay era desde uns 12 anos, porque a Clay tinha a foto da Selena Gomez, que eu entendo, na parede dela, e da Peyton List. Eu me senti uma velha quando ela mencionou a Peyton List, porque pra mim ela ainda tem 12 anos. Ela é mais velha que eu, mas ainda assim, divaguei um pouquinho. Mas usam a homofobia pra atrapalhar a história delas, e aí no final usam a homofobia de novo, de uma forma estranha demais, pra facilitar, porque tem a Liv falando que tinha medo que a Clay fosse pra outros lugares, conhecesse alguém e trocasse ela. O que assim, mana, eu aceitaria. Ai, meu Deus, ela, tipo, não, ai, verdade, isso daí dela, não querer que ninguém saiba. Meu Deus do céu, 2022, e homofobia ainda acontece, tipo assim, tá, entendo. Existe, né? Mas tipo, desse jeito. Não, tipo, não, cara, tava agindo como se fosse o quê? 2005, com medo, não sei o quê. Nossa, elas se pegavam lá, na frente de todo mundo, Sim. era um ato homofóbico contra a Liv, que eles planejaram, né? Tu vai tocar ali nela, tu vai sussurrar no ouvido dela, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo na frente de todo mundo. Mas isso é homofobia, tá? Ai, cara, Sim. nossa, isso fez todo sentido agora. Porque foi o Calum, tudo culpa do Calum desse. Ai, Por favor, se livra dessa mana. Ela literalmente fazia bullying com você. No último capítulo tem um negócio que a Liv comenta que a Clay prometeu que ia ser agradável com ela e ela manteve. Só que assim, vocês estão namorando há uns 4 meses. Só agora ela quis ser agradável com você, sabe? Tipo, então tá, né?
Mas enfim, continuando no tópico da Clay, e aí eu juro que essa parte tá acabando, é que me irritava muito no começo do livro, quando ela fazia coisas absurdas, e depois ela saía com a mão tremendo, morrendo de medo, falando, ai, essa não sou eu, não sei o que me deu. Tipo, o momento em que ela tira toda a roupa da Liv e escreve no corpo dela inteiro, com caneta permanente, eu acho, todos os problemas que ela via no corpo dela. E assim, depois a gente tem a descrição que a Clay teve que inventar coisa, porque ela não conseguia ver nenhum defeito. Mas, né, deixou a Liv muito mal, muito insegura. E a Clay, tipo assim, ela fez uma coisa horrorosa. E é como se o livro quisesse que a gente imediatamente passasse um pano pra ela. Porque ela chega em casa e fica, nossa, por que eu fiz isso? Eu menti. Eu só sinto uma raiva e quero fazer. E a calcinha? Cara, você tá falando das calcinhas, eu esqueci totalmente desse acontecimento. Da Clay roubar a calcinha da Liv? Foi um dos Cara, meus momentos mais marcantes. Eu nem lembro qual momento foi, tipo. Nem lembro o que tava acontecendo na cena pra ela conseguir roubar. Infelizmente eu lembro o contexto inteiro. Meu Deus, o que aconteceu? Você lembra daquela cena que a Clay ela deixa a Liv pelada e vai escrevendo no corpo dela? Verdade. A cena do bullying. Exato. Aí ela leva embora a calcinha da Liv sem querer. Vai tomar banho na banheira, segura. E ela não percebe, até chega. Ela foi pra casa, chegou, abriu a porta, fechou, subiu, foi tomar banho, tirou a roupa e deitou ali na banheira e ficou só ali. Ela percebeu, meu Deus, tô segurando a calcinha dela, trouxe. Sim, ela agarrando a calcinha o caminho inteiro. E depois ela queria que a mãe dela não soubesse. Nossa, cara, não, imagina a mãe dela na sala olhando ela chegar agarrada com uma calcinha preta. Essa é a parte que você tem que me abraçar, por favor. Por quê? Pela parte do entretenimento. Se eu tô lendo um bully romance ou um dark romance, vamos até o final. Vamos fazer ela ser uma pessoa ruim de verdade? Isso é uma coisa que eu vi em algum dos vídeos do Paulo Hatz também sobre o Dark Romance. Acho que todos, na verdade, que ele menciona isso. O personagem, ele é um babaca, ele faz coisas horríveis. E aqui, a Clay também. Ela faz coisas horríveis. Mas no final sempre tem uma explicação do porquê ela é assim. Ela tem um motivo pra ela ser tão ruinzinha. Na verdade, ela é uma pessoa boa. Isso também se estende um pouco pro Callum, porque depois descobrem que ele é gay e provavelmente tudo que ele tá fazendo é por insegurança. Então todo mundo tem uma justificativa pra ser bom, pra ser ruim. O que isso me passa é de que as pessoas que querem escrever dark romance, pelo menos esses que eu já ouvi falar, querem escrever uma coisa um pouco mais polêmica, mas não tem coragem de fazer os personagens serem realmente pessoas ruins. E eu acho que nesse âmbito, essa é a coisa que mais me frustra quando a gente tá falando de dark romance, bully romance, porque não vai até o final. E aí eu vou entrar em pormenores daqui a pouco no vídeo, mas se você vai fazer pessoas horríveis, faz elas serem horríveis mesmo. Não coloca uma desculpa no final pra na verdade ele tinha motivo, na verdade ela é uma boa pessoa. Você está fazendo pessoas horríveis. Assume isso. Isso me irritava muito. Cara, de verdade, eu gostei muito dessa parte. Ela está se mostrando a verdadeira Dark Romance agora. Ela pegou a faca. Ela pegou a faca e tá indo atrás deles com os irmãos dela. Cara, tá acontecendo muito. Olha, ação, ó. Muito bom. Ela vai acabar com... Nossa, a maluca que a gente queria, a esquizofrênica, a doida, a insana que a gente queria. Vamos ter... Ela é muito uma Jagger, sei lá falar. Mas ela é muito, cara. Mas enfim, agora falando da parte séria. E por que eu separei nessas duas partes? Basicamente porque eu achei esse livro tão ruim que eu não sentia conexão alguma com a realidade. E assim, tudo bem que eu queria ler um livro bully romance, dark romance, sáfico, porque apesar de saber que existem situações de bullying, de abuso entre duas mulheres, não é uma coisa que você vê tanto sendo retratado ou estando na mídia quanto um relacionamento entre um homem e uma mulher em que o homem é o abusivo e a mulher está sendo abusada. Então tem uma retirada desse senso de realidade. Eu, pessoalmente, acho muito mais fácil de ler um livro assim, bully romance ou dark romance, se for entre duas mulheres ou entre dois homens, ou até entre uma mulher e um homem, só que a mulher sendo a otária, porque não tem essa conexão com a realidade, apesar de que eu tenho completa noção de que também pode acontecer. É que essa questão de ser um homem e uma mulher, e o homem ser parece que é muito mais real, parece que pode chegar na gente muito mais fácil. Então, já tinha esse elemento, eu fiz essa escolha pensando nesse elemento. Então eu já tinha uma distração, um afastamento da realidade.
Por isso eu não consegui levar o livro muito a sério e tal, mas eu me sentiria uma pessoa horrível se eu fizesse um vídeo inteiro falando sobre um livro que fala de bullying e eu não falasse sobre isso, por que algumas pessoas escrevem sobre isso, por que algumas pessoas leem, não ironicamente, acham esses livros lindos, adoram ler esse gênero, sabe? Eu me sentiria uma pessoa bem ruim. Como eu já mencionei bastante, todos os livros que eu vi de Dark Romance e Bully Romance, eu fiquei sabendo por causa dos vídeos do Paulo Hatz do Livraria em Casa. E a minha opinião, sendo muito sincera, é igualzinha a dele. Tudo que ele fala naqueles vídeos sobre a questão de Bully Romance e Dark Romance no geral, eu concordo. E a minha questão é só que eu não entendo. Eu não sei como é que alguém consegue assistir, ler essas coisas de uma forma não irônica e realmente gostar. E olhar e falar, nossa, eu quero realmente que a Clay e a Liv fiquem juntas. Ou realmente olhar e falar, nossa, eu quero um livro do Dallas e do Callum. Eu acho que o Callum tem que voltar da faculdade e se redimir. Sendo que ele literalmente no final do livro levou a Liv pra ser abusada. E que tava olhando de boa enquanto Milo quase, né, ela. Eu não entendo como alguém consegue ler esses livros e achar normal. E assim, eu entendo que cada um tem sua relação com romance. Eu gosto mais de ler e assistir romances em que eu olho e eu poderia passar por isso. Por isso, talvez que minha trope favorita seja Friends to Lovers. É uma coisa que eu valorizo muito, a amizade e o conforto com a pessoa, mas eu entendo que nem todo mundo se relaciona com livros dessa forma. Ainda assim, eu acho que, sei lá, você tem que ser muito sádico pra ver um casal em que uma das pessoas, um dos elementos, está sofrendo por causa da outra pessoa. E não é porque coisas acontecem com essa outra pessoa que fazem a pessoa A sofrer. Não, a pessoa B está fazendo efetivamente a pessoa A sofrer. E ainda assim você olha esse casal e quer que elas fiquem juntas. Eu não consigo entender a graça disso, qual o interesse que surge no público. E pra quem escreve, eu já acho muito sus. Mas às vezes eu penso que essas pessoas estão meio reféns do público também. Era só não começar a escrever bully romance? Sim. Vai fazer o quê? E olha, sendo justa, eu não acho que a ideia de dark romance seja completamente descartável, ruim. Geralmente, nos livros mais famosos, as pessoas usam o dark romance de uma forma danosa, até. Porque, se você olhar, livro de máfia pode ser considerado como dark romance. E eu não quero dizer livro de máfia tipo o All for the Game, ou, nossa comparação, ou 365 dias. Mas, tipo assim, livros com crimes, que não são crimes que... tipo abuso, né? Mas, assim, assassinato, sequestro até, talvez, tortura. Nossa, que horror. Mas, assim, essas coisas, dependendo de como você lida, beleza. Por exemplo, tem alguns momentos em que eu achei que a Clay ia desencambar pra uma outra coisa que eu não tava esperando. Isso me deixou muito animada. Tem uma hora em que a Liv tá em cima dela e ela pega e puxa um canivete. E eu fiquei, meu Deus, é agora. Agora esse livro vai ficar bom. Só que não, ela usa só pra cortar a calcinha lá e vai mais uma vez. Mas a ideia de que a Clay pode ser perigosa num geral é muito mais interessante. Tem um outro momento em que a Liv, ela conta da primeira vez dela pra Clay. Aí a Clay levanta e fala, me passa o endereço dela. Eu achei, pronto, elas vão começar a caçar mulher babaca por aí. Maravilhoso. Eu acho muito mais interessante, se for um dark romance, que as duas pessoas do casal, elas se juntem pra fazer mal pros outros. Tipo, ser um casal de vilões. Podia ser. O meu problema é uma das pessoas do casal ser realmente uma pessoa boa e tá sofrendo na mão do outro. E, obviamente, eu acho que ser num contexto contemporâneo, de histórias contemporâneas que se passam no nosso mundo e etc., faz ser muito pior. Porque um Enemies to Lovers numa fantasia, tipo o Príncipe Cruel... Putz, agora onde é que tá? Tipo o Príncipe Cruel que tá aqui? Eu não li ainda, mas como é uma fantasia, a sua suspensão da descrença aumenta muito mais. Então você consegue aceitar mais o personagem ameaçando o outro de morte e tal. Levinho, levinho. Enquanto nesses livros que são contemporâneos, fica mais pesado. Eu não gostaria de ver um romance que se passa no nosso mundo, assim, em que uma pessoa tá sofrendo tanto porque a outra faz ela sofrer. Tipo, trabalha efetivamente pra ela sofrer. E eu não entendo de verdade quem gosta disso. Sei lá, eu entendo que pra gente que tem mais de 18, a gente pode ler o que a gente quiser, tem que saber separar a ficção da realidade. É meio complicado, eu não acho que dá pra gente viver sobre a premissa de que todo mundo que vai ler esses livros é maior de 18 e que sabe separar a ficção da realidade. Eu acho esses livros muito perigosos de existirem e eu não sei se eu falo a mesma coisa que o Paulo fala no vídeo dele, de que não deveriam existir. Eu sou muito reticente de dizer que livros não podem existir,
não importa quão ruim eles sejam, por princípio próprio, não acho que ele esteja errado também, mas eu acho esse tipo de livro um desserviço, de verdade. E eu também acho um desserviço gente que é fã, né? De certa forma, não que eu sou fã, mas eu tô fazendo um vídeo sobre esse livro, divulgando ele. Mas dando várias críticas. Então eu acho que ainda é válido aqui. E é isso, essa segunda parte, eu não fiz roteiro, talvez ela não faça tanto sentido, ela ficou bem mais curta porque, né, não roteirizei. O vídeo do Paulo Hatz, eu vou colocar no card em algum momento o que ele fala sobre isso. Ele dá todos os pontos que eu concordo muito, então eu acho que ver a opinião dele também serve de complemento com a minha aqui. E, assim, não querendo puxar saco do cara, mas a didática dele é muito melhor do que a minha, né? Ele também tem muito mais vivência de vida. Então eu acho que também é válido ouvir a opinião dele. Também tem a questão de que, até onde eu sei, eu nunca sofri bullying pesado. Até onde eu sei, é que foi comigo, né? Mas até onde minha memória deixa, o que às vezes não é muito, eu não sofri bullying pesado na infância. Né? Obviamente, comentários ruins, né? E isso já me moldou como pessoa. Imagina o bullying que a Clay fazia com a Liv. Né? Mas eu não sou a pessoa que sofreu bullying pesado igual o que tem nesse livro. E ele fala melhor sobre essas coisas também no vídeo dele. Então eu acho que é muito válido assistir. Mas enfim, esse vídeo deve estar gigantesco. Só na gravação eu vou cortar, mas ele tá com 50 minutos. Eu ainda vou editar, só que ainda tem as partes falando com a Ana, então talvez ele fique bem longo. Então eu já vou terminando por aqui. Não recomendo ver esse livro. Esse livro é muito ruim mesmo. Vai sair as continuações, eu vou ler porque eu fiquei curiosa, mas assim, a não ser que seja gritante a diferença ou alguma coisa que eu queira muito falar, não vou trazer aqui pro canal porque não acho que vale a pena. Talvez eu ainda fale de alguns outros Dark Romances se eu achar que vale a pena falar, né? Porque no final eu acho que o discurso sempre vai ser o mesmo, né? Que é meio de serviço, não entendo por que alguém vai gostar, mas vai que algum muda minha opinião, ou vai que algum realmente vai longe, como eu quero que vá. E aí talvez eu volte falando de algum outro. Mas por enquanto é só. Eu dei 1,5 estrelas pro livro. E novamente, é porque eu ri muito com ele. Ele é aquele tipo de livro que ele é tão ruim que ele consegue dar a volta. Não é a volta completa a ponto de eu dar, sei lá, 5 estrelas. Mas ele dá a volta ao ponto de que eu achei divertido ler ele. E além de ele por si só, eu também ri muito enquanto eu conversava com a Ana. Foi uma experiência transformadora. Eu acho que depois disso a gente tem que se internar, fazer terapia intensiva pra superar esse livro. Isso é uma coisa boa, aparentemente. Também tem aqueles pontinhos específicosíssimos que são positivos, mas eu acho que isso vale por, sei lá, 0,2 a nota. Mas enfim, é isso. Obrigada por me aturarem até aqui. Não leiam esse livro. E até semana que vem. Tchau. Beijo, amei participar. Não sei se ela vai postar, mas enfim. Eu vou Tudo postar. certo. Tá bom. É Beijo. verdade. Beijo. Ai, o teu oi aqui da menina ali, Piovani. Ai, mano, verdade. É muito bom viver na minha cabeça. A Clay se assumindo pra mãe. Ai, a mãe, eu já sabia. Ai, a Clay. Oi? Não tô sabendo disso, não. Eu acho que o Pedro me contaria se ele fosse pro BBB. A gente ia ranquear eles. Eu só tenho certeza do meu primeiro. O presidiário, né, porra? Sim. Cara, tu lembra mesmo, né? Meu Deus, tá muito Sim. fã, tá? Mano, eu devia ter mentido só pra ver você falando de gente aleatória. É muito idiota. Você vai ranquear e falar qual é qual. E. Tá, calma. Quem é que é o presidiário mesmo? Ai, cara. O Iron. Eu acho muito Tá. bom que a gente leu tem 2 dias. Você já esqueceu tudo. Vai você primeiro. Vamos cada um na ordem, vai. Primeiro tu, eu, nananana, vai. Meu primeiro é o Iron, óbvio. Gente, eu falei. Não seja tímida, conte. O que? O porquê? Eu não quero explicar. Não, você vai explicar. Teremos que explicar todos. Não, mano. Eu não sei nem se cabe isso no vídeo. Cara, não, vai, coloca, vai. Fala todos os detalhes e por que ele é o primeiro de todos. Eu não tenho detalhes, eu só acho ele legal. Eu entrarei em detalhes do meu, tá? Meu Deus.
É uma. Que eu pronunciei o nome desse desgraçado, pronunciei pra mim. Eu não faço ideia de como pronuncia o nome dele. Vamos lá. Ele. Esqueci de tudo, Não é possível. tudo que me fez amar ele. Calma. Lendo o livro, você percebe quão. Como é que eu posso dizer? Tesudo ele é. Eu não vou Vamos pôr dizer. isso no vídeo. Ah, mano. Que isso? O que mais eu posso falar dele? Tem aquele ar que faz você estar assim, meu Deus, é ele. Mano, isso não vai dar certo, não. Eu não quis explicar o seu, agora eu já não sei mais. Vai, o teu segundo. Cara, eu acho que o Dallas. Porque ele vai ter um livro. Ele vai ter um livro dele? Ah, né? Será? Com o Callum? Provavelmente. Hum, Então eu já tô vendo o potencial. o meu segundo é o pai de família. Nossa, cara. Porque nós, pessoas que amamos Gil, temos que amar ele. Mesmo que eu vejo ele, um magricelo bem ruivo, cheio de espinha. Porém, Cara, não faz ele sentido não nenhum. Ele pode tem ser 28 assim. anos. Cara, o nome dele traz isso, traz essa aparência. Claro. Porém, por ele ser pai, a gente tem que respeitar. Então, segundo lugar. Ah, Vai, o teu terceiro. nossa, tá muito diferente. Meu terceiro eu acho que é o Macon. Por causa daquelas. Qual cena dele, coisa no crânio da Lei na bicicleta? Não, não. Mas a cena dele realmente cuidando da Liv mais pro final. Tipo, é um dos pequenos momentos que é realmente legal do livro. Sim, cara, ele tem esse negócio, mas na verdade ele é tão. Sabe, se você olhar bem fundo ali, sabe? Ai, O meu seu terceiro terceiro. é o Dallas. Possível. Ai, tô soltando muito, eu falei pra você não colocar na primeira vez que eu falei, tô soltando. Então, você tá sendo homofóbica direto. Sabe aquele pi? Fala aquele pi. Vai no terceiro, terceiro. Terceiro? Oxe, eu Não, já é falei o quarto. meu, Macon. Desculpa, errei a quarta. Oh, o quarto pra mim é o Army. Eu não ligo muito, não. Cuidado agora. É só porque ele é pai, você tem algum problema com pais, assim, não entendi. Não, é porque, tipo, é como eu gosto mais. Não é que nenhum é ruim pra esse livro. Mas é qual eu Meu, queria ler mais. tá, em quarto lugar, o Cuidado. meu é o teu prisioneiro favorito. Eba! Tu é muito mulher de preso. E Mulher de preso. Mas ele não foi preso ainda, calma. ainda mentira, eu acho que ele já foi, só que foi solto, não? Ah, mas não é preso mais. E eu só conheci ele depois de solto. Ai, cara, É que assim que desprezo, defende. né? Muito mulher de preso mesmo, meu Deus do céu. Tem todos os traços. Mas é porque ele é legal. Não, descrevem ele como legal, só que ele gosta de briga. Eu já falei, é igual a Bria e a Blair. Igual você também. Ódio. Que lindo. E o último das duas é o Trace, né? Meu Deus, combinou. É porque ele não tem nada, ele só é par romântico do Da Gênero. Kris Jenner. Só apareceu pra isso. É ela.